Hoje nós vamos estar falando sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Paizinho querido, obrigado porque nós temos livre acesso aos céus, ao teu trono. Ó Deus, nós, com ousadia, pelo sangue de Jesus, entramos na tua presença. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso intercessor, tu és o nosso advogado, tu és o nosso sumo sacerdote. Obrigado porque nós estamos aqui, Jesus, por causa de ti. É por causa de ti que aqui estamos. Então recebe a honra, recebe a glória. Nós já te adoramos, te exaltamos desde as 18 horas que nós estamos aqui com nossos corações voltados para o trono da graça. Obrigado por cada pessoa aqui presente. Tua palavra, Senhor, mais uma vez, há de prevalecer sobre nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Assentem-se, queridos, por gentileza. Nós estamos falando sobre a supremacia de Cristo, baseada no livro de Hebreus. Já estamos no capítulo número 5, e confesso para vocês que Hebreus é uma carta muito boa de ser estudada, né? Como leitor, assim, nós precisamos nos aprofundar na palavra, e confesso a vocês que não é fácil estudar a palavra, mas é muito bom, e Hebreus é uma carta no qual nós poderíamos passar um bom tempo falando sobre tantos assuntos. Esse assunto, por exemplo, de Jesus, sendo nosso sumo sacerdote, é um assunto no qual nós poderíamos passar um bom tempo falando sobre ele, mas aqui estamos para compartilhar com vocês, por um pouco de tempo, né, sobre o que representa Jesus como sendo nosso sumo sacerdote. Então,
eu sei que o telão não aparece muito bem, mas você vê aí, um sacerdote com as suas vestes comum, de um sacerdote, e as vestes de um sumo sacerdote. Então, se nós fôssemos ministrar só sobre as vestes, o significado de cada uma dessas vestes do sumo sacerdote, nós poderíamos passar aqui, sem exagero, 1, 2, 3 horas ministrando sobre o entendimento que nós podemos ter sobre a veste do sumo sacerdote. E eu preciso também fazer uma menção, queridos, sobre as fontes nas quais eu tenho estudado. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, são 2 homens nos quais eu tenho lido seus comentários, um ou outro comentário, e o pastor Hernandes Dias Lopes, ele cita muito esse livro, A Excelência da Nova Aliança em Cristo, comentário exaustivo da Carta aos Hebreus, um livro muito antigo, mas que está todo o pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes, e provavelmente se você ligar no YouTube, essa palavra está sendo gravada, depois você pode rever, pode ouvi-la novamente, então você vai entender e que há muitas referências sobre esse autor aqui. Então, nós temos a mesma fonte. Queridos, vamos falar um pouco sobre essa questão dos sacerdotes. Olhando um pouco para a palavra, nós vamos ver alguns títulos dados ao Senhor Jesus. Jesus, ele é conhecido de Gênesis a Apocalipse com vários adjetivos. Ele é conhecido como Cordeiro de Deus, como a ressurreição e a vida, como pastor e bispo das nossas almas, como juiz, como único soberano, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, homem de dores, a cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a pedra angular, a porta, água viva, pão da vida, o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio, o fim, a videira verdadeira, o Messias, o santo, e entre tantos títulos, o título que mais chama a nossa atenção é exatamente o título de o mediador, ou então o sumo sacerdote, ou então o advogado junto ao Pai. Então, a carta aos Hebreus é uma carta que trata sobre o papel do sumo sacerdote, Jesus como sendo nosso intercessor. Jesus sendo o nosso intercessor. Então, quando você lê Hebreus, você começa a ver várias vezes, são dezenas de vezes nas quais Paulo se refere a Jesus como sendo o sumo sacerdote, como sendo aquele que intercede por nós, como sendo o nosso intercessor. Mas o que seria o sumo sacerdote na Bíblia? Jesus, ele é apresentado aqui nesse texto, em outros textos também, como sendo o perfeito sumo sacerdote. Ele é descrito de várias formas nas Sagradas Escrituras, todos esses textos falando dessa mediação de Jesus. O sumo sacerdote era o posto mais elevado dentro da hierarquia do sacerdócio levítico. Então, o sumo sacerdote, ele era o responsável pelos sacerdotes. Ele era uma figura muito importante. E Hebreus, aqui no capítulo 5, descreve um pouco de como deveria ser as qualidades do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote deveria ser uma pessoa da linhagem de Arão. Mesmo Arão foi o primeiro sumo sacerdote segundo a lei, mas a palavra de Deus
aqui nesse texto aqui do capítulo 5, por 2 vezes, já faz referência a Jesus como sendo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Moisés. Então é importante nós fazermos essa distinção, porque Jesus, ele é apresentado nesse texto. Nós vamos falar um pouco mais sobre Jesus como sendo o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, daqui a 2 semanas. Hoje vamos falar apenas dele como sendo o sumo sacerdote. Então, amados, deixa eu voltar, muito bem. Então, as excelências do sacerdócio araônico. Vamos para o capítulo número 5. Depois, por questão de didática, eu volto para o capítulo 4. Mas, olha o que diz a palavra de Deus para nós em Hebreus, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Bom, primeiramente, nós podemos verificar sobre o sacerdócio araônico. Então, nesse versículo 1 aqui, nós podemos ver claramente que o sacerdote, ele era tomado dentre os homens, ou seja, tanto os sacerdotes como os sumos sacerdotes, eles eram homens, eles precisavam ser homens. Mas o que isso significa? Que eles não eram anjos, que o sumo sacerdote não foi tomado entre os anjos. A palavra de Deus diz para nós, falando sobre a superioridade de Cristo, no capítulo 1 de Hebreus, nós vimos que Jesus, ele é superior aos profetas, superior aos anjos. Capítulo 2, vemos que ele é homem perfeito. No capítulo 3, vemos que ele é superior a Moisés. No capítulo 4, nós vimos que ele é superior também a Josué. Josué que levou o povo à terra de descanso, à terra prometida. Então Jesus, ele é apresentado como um sumo sacerdote, homem, sumo sacerdote. Mas, para entendermos o sumo sacerdócio de Cristo, precisamos entender que o sacerdócio levítico, eles eram homens. Homens como nós somos homens, não é mesmo? Precisava ser homem, pois ele iria lidar com pecados e fraquezas humanas. Lidar com pecados e fraquezas humanas. Esse era o papel do sumo sacerdote. Presta bem atenção, porque o Espírito de Deus certamente irá falar contigo nessa noite, já está falando. Então, amados, o sacerdote é tomado entre os homens. Um outro pensamento aqui nós podemos ver, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, constituído ou encarregado de um trabalho espiritual. O sumo sacerdote era a figura mais importante da vida religiosa do povo de Israel. Ele exercia uma função muito importante, além da chefia sacerdotal. Então, ele era chamado para cuidar das coisas concernentes a Deus. Ele fazia propiciação pelos pecados do povo e, principalmente no dia da expiação, ele fazia uma oferta pelos seus pecados. Pelos seus pecados, depois ele oferecia ou matava um animal, um cordeiro, e oferecia pelos pecados do povo, ele estando no lugar santíssimo, ou no lugar santo dos santos. Ou seja, então o sacerdote, ele era um intermediário, ele era um mediador entre os homens. É interessante que quando nós falamos em sacerdotes, nós entendemos de que o sacerdote, ele apresenta o homem a Deus.
ele apresenta o homem a Deus. O profeta apresenta Deus ao homem. Mas a função do sacerdote e do sumo sacerdote é apresentar homens a mim e a ti, apresentava o povo de Israel a Deus. Então o sumo sacerdote também, no versículo 2 agora, o sumo sacerdote precisava ser um homem compassivo. Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Olha que coisa impressionante. O sumo sacerdote, ele precisava ter esta qualidade, ser compassivo. É por isso que o sumo sacerdote, ele precisava ser um homem íntegro. Ele era tipo um psicólogo hoje, um teólogo, um filósofo, um médico, um homem que tinha várias qualidades, um homem apto para exercer o sacerdócio. Mas uma das qualidades do sumo sacerdote é que ele precisava ser compassivo. Ele precisava entender de que ele também era homem, sujeito aos mesmos erros. Presta bem atenção, queridos. A vida, quando nós somos jovens, nós não entendemos muitas coisas do próximo. Nós entendemos um pouco de nós, a nossa juventude, não é mesmo? Nós não conseguimos ver muito além do nosso umbigo. Nós somos egoístas por natureza, somos crianças. Tem uns que nascem e crescem e morrem com atitudes de crianças, são infantis. Então o sumo sacerdote, ele precisava entender as fraquezas dos homens. Imagine só, um homem apresentava-se ao sacerdote hoje, oferecendo um cordeiro pelo pecado que ele cometeu há uns 3 dias atrás. Daqui uma semana, esse mesmo homem, ele chegava para apresentar um outro animal como expiação pelo pecado que ele cometeu há 2 dias antes. Ou seja, alguns ofereciam sacrifícios, uma sequência de muitos sacrifícios por erros repetidos, por maus hábitos, por serem adictos na vida. Então é bom nós entendermos que o sumo sacerdote, ele precisava entender de que ele estava agindo com pessoas falhas, com pessoas débeis, com errantes, com pecadores. Porque se ele não tivesse essa ideia, essa concepção, ele não teria condições de ser sumo sacerdote. Ele olhava para si mesmo, quando ele estava ministrando com a vida de outros, ele olhava para os seus próprios pecados, ele era o primeiro a ser ministrado. É assim que acontece na vida de todos nós, quando estamos ajudando o nosso semelhante. Então o sacerdote, ele tinha esta responsabilidade. Também, além de ser compassivo, eu me adiantei um pouquinho aqui, no versículo 1 ainda, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons, como sacrifícios pelos pecados. Esta era a função principal do sumo sacerdote, oferecer sacrifícios e oferendas e dons pelos pecados da nação de Israel, principalmente num grande dia, conhecido como dia da expiação. Agora, um outro pensamento, versículo 3, o sacerdote, ele precisava oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados, e por esta razão, deve oferecer, o autor aos Hebreus, falando de como era a função do sacerdócio em Israel, e por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo. Preste bem atenção, queridos, porque esta função aqui do sumo sacerdote, é de suma importância para nós. Ele era um homem perfeito, ele oferecia um sacrifício imperfeito. Olha, preste bem atenção, ele era um homem imperfeito, e ele oferecia um sacrifício imperfeito, em favor de homens imperfeitos. Sabe por quê? O sacrifício deles eram imperfeitos, porque o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Tudo o que aconteceu no passado
foi apenas sombras daquilo que havia de acontecer. E aconteceu na pessoa do Senhor Jesus. Então, quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê Levítico, então você precisa ler Levítico olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando para Hebreus, porque Jesus, Ele é o centro de todas as Escrituras. Tudo converge para Jesus. Então nós precisamos ler a Bíblia com essa lupa, Jesus. Eu posso ver Jesus? É possível vermos Jesus nas genealogias. Sabe aquelas genealogias que você começa a ler, né? As descendências, parece que não tem mais fim. Ali nós podemos ver Jesus. Ali nós vemos a descendência ou ascendência, melhor dizendo, a ascendência de Jesus. Agora, um segundo pensamento, aqui do versículo 5 até o versículo 10, como deveria ser o sacerdócio. Agora falando de Cristo, do versículo 1 até o versículo 4, ele diz, o autor aos Hebreus, provavelmente Paulo, de como eram as funções do sumo sacerdote. Agora ele passa a descrever como as funções de Jesus como sendo o sumo sacerdote. Versículo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 6, como em outro lugar também diz, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, como sumo sacerdote, foi constituído por Deus Pai. Assim como sumo sacerdote, os sacerdotes, eles tinham um chamado de Deus, eles precisavam ser da descendência de Levi, da descendência de Arão. Arão era descendente de Levi. Da mesma forma, Jesus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote por um chamado de Deus, por uma palavra profética do Antigo Testamento. Então, é importante nós entendermos que temos um sumo sacerdote, a pessoa principal da nossa religião, entendendo de que a palavra religião significa a religação do homem com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus nos religa com o Pai. Então ele é a pedra angular, ele é o principal, ele é a pessoa mais importante da nossa existência. Se você concorda com essas palavras, diga amém. Então Cristo, como sumo sacerdote, ele foi constituído por Deus, a semelhança do sacerdócio de Melquisedeque. Então Jesus, ele realizou seu ministério de acordo com o propósito eterno, de acordo com o propósito divino. Assim como Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, na vida da sua igreja, Deus, ele tinha um propósito de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote. Agora, olha o que diz o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Continuando, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deixa eu colocar, está no segundo ponto aqui já, né? Muito bem. Então Cristo, ele como sumo sacerdote foi verdadeiro homem e intercessor. Jesus, ele veio como homem, ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. E nós estamos aqui por causa desse homem chamado Jesus. E ele veio, ele, como diz o capítulo 2 de Hebreus, ele se tornou inferior aos anjos, porque ele aniquilou-se a si mesmo. Amados, é importante nós entendermos esse versículo 7. O versículo 7 de Hebreus 5 é um dos versículos mais importantes da vida cristã, da palavra. É necessário você memorizar esse versículo, se você ainda não sabe, porque esse versículo, ele resume
como era a vida de Jesus. Diz claramente o que Jesus fez por mim e fez por ti. Lendo novamente, Jesus nos dias, versículo 7, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ora que Jesus foi o homem que orou. Ele começou o seu ministério orando. Ele desenvolveu o seu ministério com muita oração. Ele morreu orando, intercedendo, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Eu já disse aqui várias vezes, mas Jesus, como nosso mediador, Ele sendo nosso exemplo, Ele orou como ninguém. Ele ofereceu lágrimas diante do Senhor, como nenhum de nós. Então, quando você ora, quando você intercede, você precisa lembrar de uma coisa, que Jesus, o seu exemplo, o seu mestre, Ele já fez isso também. Ele deixou um exemplo para você e para mim. Orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte. Não foi possível ele não experimentar da morte física, mas foi possível ele não morrer eternamente, pois o Pai o ressuscitou dos mortos. Então as orações de Jesus, as orações que ele fez lá no Getsemane, Deus ouviu. Aquelas orações não foi em vão. Se possível for, passa de mim esse cálice. Ele morreu. Mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu todas as orações de Jesus. Ele, como sumo sacerdote, ele desenvolveu bem a sua função, orando, intercedendo. Agora, você sabia, queridos, que a exemplo de Jesus, a palavra de Deus diz para nós que nós somos um reino sacerdotal? Preste bem atenção, nós somos um reino sacerdotal. E nós temos esse chamado, a igreja do Senhor Jesus tem esse chamado de sacerdotes, porque Deus tinha um propósito de ter um reino sacerdotal, não ter apenas uma pessoa entrando na sua presença, mas tendo toda uma nação. Então nós somos esse reino sacerdotal, povo de propriedade exclusiva, nação santa. Nós somos escolhidos, irmãos, para sermos intercessores, para intercedermos, para derramarmos lágrimas diante de Deus em favor dos homens. Você precisa entender que o seu maior chamado é para ser um intercessor, um sacerdote. Quando você entende, você ora, você derrama lágrimas, súplicas, você se coloca na brecha, você chora em favor da vida, das necessidades do seu irmão, do seu semelhante. Então Jesus, como sumo sacerdote, ele deixou o exemplo para nós. Agora o versículo 8, Cristo como sumo sacerdote aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como Jesus aprendeu a obediência? Através do sofrimento. Como é que nós vamos aprender a sermos obedientes? Através do sofrimento. A exemplo de Jesus, nós precisamos entender, queridos, que um dos grandes chamados para a nossa vida é viver piamente em Cristo Jesus. E aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis. Vamos entender isso, queridos, que a nossa obediência a exemplo de Jesus, ela é aperfeiçoada através dos sofrimentos. Quanto mais você experimenta de sofrimentos, mais obediente, mais obediência você precisa aprender. É por isso que nós temos que ter uns corações gratos ao Senhor. Quando nós falamos, felicidade, eu quero ser crente para ser feliz. Seja bem-vindo ao sofrimento. Sabia disso? A felicidade do mundo é diferente da nossa felicidade, igreja.
Qual é a felicidade do mundo? É muita farra, muitas noitadas, muita prostituição, muitas drogas. Mas qual é a felicidade do crente? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia, seguir ao Senhor Jesus, dizer não ao presente século, derramar o seu próprio sangue, combatendo contra o pecado se for preciso. Mas uma coisa é certa: a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, guarda nossos corações em Cristo. Não lhe falta o amor de Deus, não lhe falta a tranquilidade, a certeza de que você está no caminho certo, de que tudo isso é passageiro, de que as dores são passageiras, de que você é aperfeiçoado no sofrimento, de que você está tomando a sua cruz. Tomar a cruz exige derramar sangue, renúncias, muitas renúncias. Não esqueça disso jamais, pois se você não estiver experimentando de renúncias, você precisa aprender com Jesus, porque Jesus, diz a palavra de Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ah, mas não concordo. Não concorda? Então vai ser um crente, um discípulo autêntico. Vai viver piamente com Cristo Jesus. Você vai entender de que a graça é o suficiente para você. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, se você quer ser um dos que faz todos os desejos da carne, é beber, é mentir, é adulterar, é fornicar, é fazer aquilo que o mundo faz, então pode ir de passos largos ao inferno. Mas é desse jeito mesmo, meus amados. É necessário nós entendermos que o maior chamado, um dos maiores chamados que nós temos, é para sofrermos juntamente com o Senhor Jesus. Versículo 9. Cristo, como sumo sacerdote, tornou-se autor da salvação. Olha o versículo 9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Ainda versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele foi o sacerdote perfeito. Jesus. Ele ofereceu o sacrifício perfeito. E Jesus, seu sangue nos purifica de todo o pecado. Sua morte foi substituta. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. Jesus. Agora, por meio da sua morte, nós fomos reconciliados com Deus. Hoje você tem livre acesso ao trono da graça, pelo sangue de Jesus, pelo seu intercessor, pelo seu mediador. Jesus, Ele é o Rei da paz, o Rei da justiça. Agora, meus amados, um último ponto, nós podemos retornar para o capítulo 4 de Hebreus. Eu disse que iria continuar hoje, na semana passada. Olha o que diz o versículo 14. Versículo 14, capítulo 4 de Hebreus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, podemos ver que nesse texto, nesses 4 versículos, 3 verdades de Jesus como sumo sacerdote. Primeiramente, ele é apresentado mais uma vez como sendo o sumo sacerdote. Ele é grande, ele é o maior de todos. Jesus é o grande sacerdote, é o maior de todos. Ele é maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que Josué, maior
do que Moisés, do que todos os profetas do passado, todos os juízes, maior do que os anjos. Ele é grande, Ele é exaltado, Ele é majestoso. Então nós precisamos ter esse entendimento de que o nosso sumo sacerdote, Ele é grande. Jesus é o maior de todos. Eu pergunto para você, Ele é o maior na sua vida? Ele ocupa o primeiro lugar na sua existência? Se sim, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas nesse mesmo texto, versículo 14, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, Ele penetrou os céus. O sumo sacerdote levítico, ele entrava uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo, ou no lugar santo dos santos, uma vez por ano, com sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados da nação. Mas Jesus, Ele entrou uma vez por todas. Ele ofereceu um sacrifício perfeito, porque Ele não tinha pecado, mas Ele se tornou pecado. Ele ofereceu-se em favor de você, em favor de todos nós, para que nós pudéssemos ter acesso aos céus. Ele penetrou aos céus. É por isso que a palavra de Deus diz para nós, 1 João 2,1, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o nosso mediador, o justo. Agora o pecado, Ele nos salvou do pecado e dos pecados. Agora os pecados, quando acontecem de forma acidental nas nossas vidas, Ele intercede por você. Sabe por quê, queridos? Ele, como sumo sacerdote, homem, Ele permanece homem, sentado à destra de Deus. Ele tem compaixão de você, Ele se compadece de ti. Não esqueça disso jamais. Todas as vezes que você pecar, pecando, não é essa a vontade de Deus. Mas se porventura, se você sujar as suas vestes brancas, elas precisam serem purificadas pelo sangue do Cordeiro. Você pode saber que Jesus, Ele vai estar intercedendo. Olha, Ele é teimoso mesmo. Essa semana já é a segunda vez que Ele pede perdão pelos mesmos pecados. Pai, perdoa-lhe, Ele não sabe o que faz. Eu estou aqui como intercessor. Eu estou aqui intercedendo por esse que eu salvei. Eu derramei o meu sangue para salvá-lo, para que ele pudesse ser um salvo, ser transformado, ser livre do terrível inferno, das garras do pecado, do presente século. Mas ele é fraco, ele pecou mais uma vez. Então você precisa ter esse entendimento. Eu tenho um sumo sacerdote que compadece das minhas fraquezas. Ele está sentado à destra de Deus, mas o maior prazer dele é interceder por ti, pelas suas fraquezas. Não esqueça disso jamais. Ele é tanto homem como Deus. Ele é tanto homem como Deus. A compaixão do sumo sacerdote, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Todos nós somos tentados. A tentação, ela acontece todos os dias na sua vida. Você sabia disso? Todos os dias você é tentado. Jesus também foi tentado. Começou seu ministério cercado de tentações. Até o último dia de vida dele, ele foi tentado. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Ele foi tentado até o fim. Claro que sem pecado. Nós, à semelhança de Jesus, passamos por tentações, como diz a oração do Pai Nosso. Peço que os livre do mal. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aqui que eu quero. E não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como nós precisamos fazer essa oração.
não me deixe cair em tentação. Eu falei na segunda palavra, todas as vezes que você for tentado, quando você estiver prestes a cair, quando você perceber que esse pecado habitual na sua vida está começando a bater a porta do seu coração, você fala para Jesus, você fala: Jesus, olha Jesus, mais uma vez eu estou prestes a cometer o mesmo erro, me socorre, Senhor. Ele vai vir ao seu encontro, ele vai tirar aquele desejo do seu coração de pecar, vai tirar o desejo, ele vai substituir por uma alegria, por uma vontade de fazer a vontade do Pai. E você vai viver mais uma vez em santidade, em retidão, agradando ao coração do Pai. Aleluia. Jesus triunfou sobre as tentações. Você também há de triunfar sobre as tentações. Você viverá como vitorioso, no nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 16. Acheguemo-nos. Deixa eu ver aqui. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Ei, você precisa chegar com confiança diante do trono da graça. Não importa o seu passado, não importa os pecados que você tenha cometido. Jesus, o sumo sacerdote, ele fez um sacrifício perfeito, derramou seu sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que você precisa entrar na presença de Deus com confiança. Olha, confiando no sangue de Jesus. Confiando no sangue de Jesus, sempre, porque Ele é o seu intercessor, Ele é o seu mediador, Ele intercede por ti. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião que você precisa de socorro? É hoje? Chegou o momento. O sumo sacerdote chamado Jesus, ele está de braços abertos para te receber, para te perdoar, para não lançar em rosto, para não te condenar, para não apontar os seus erros, para não te reprovar. Os homens podem até te reprovar, mas quando você é purificado no sangue de Jesus, quando você confessa os seus pecados, Ele perdoa todos, você se torna branco como a neve, mais alvo do que a neve. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos passar pela cruz, precisamos entender de que esse sacrifício, ele é importante para nós hoje, porque todos os dias nós passamos pela cruz, porque não há um outro meio no qual você pode ficar purificado dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Jesus. Aleluia. Todos nós hoje temos livre acesso ao trono da graça, recebemos graça e misericórdia. Aleluia. Encontramos socorro sempre que nos achegarmos ao trono da graça. Achegai-vos confiadamente, Ele se compadece de ti. Não tenha medo de Jesus, não tenha medo do Pai, porque você tem um sumo sacerdote, alguém que pagou um alto preço pelos seus pecados. Ele se compadece de ti, das suas fraquezas. Quando falamos em fraquezas, nós pensamos naquelas fraquezas das nossas almas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos corpos físicos, enfermidades. Não importa o tipo de fraqueza que você tenha, Ele se compadece de todas elas. Ele conhece, Ele também padeceu na carne aquilo que você padece. É por isso que Ele se compadece de ti. Não esqueça jamais, quando você estiver passando por tribulações, por tentações, por momentos difíceis. O meu Senhor já passou por tudo isso,
mas ele passou como vencedor. E em Cristo eu sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. É por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, pois Ele é o suficiente para nós. Você crê nisso? Fica em pé. Vamos cantar.